E aí, gente, estamos continuando, hein? Nossas aulas aqui no 8º ano, nossas aulas de geografia, né? Esse componente tão importante para a gente entender o nosso mundo atual, tanto no nosso país quanto no mundo todo. Eu sou o professor Jefferson e vou estar com vocês aí nesta aula, que é a aula de número 7, não é mesmo? Vamos verificar aí a aula de número 7, que é de um tema muito interessante, como a gente vai ver aí daqui a pouco, né? Que é o objeto de conhecimento é esse aí, diversidade dinâmica da população mundial e local. E a gente vai compreender nessa aula, pessoal, algumas das questões relacionadas à migração, né, internacional, tanto no Brasil quanto para outros países. O Brasil faz parte da América Latina, a gente precisa entender toda essa dinâmica. Então a gente vai compreender agora como é que funciona essa situação ali, né? Porque às vezes nem tudo é tão bacana, tão bonito assim, e a gente precisa entender como é que funciona todas essas situações, tá? Então essa aula agora vai comentar, vamos verificar sobre situações relacionadas à migração na nossa região, principalmente aqui na nossa região, né? América Latina, América do Sul e etc. Tá bom? Vamos lá. Gente, olha só onde é que eu tô, né? Olha só essa paisagem, né? Temos aqui um muro que está separando dois espaços. Esse muro aqui, gente, é uma área muito importante aí, né? Para esses países, que é o muro entre o México e os Estados Unidos, uma área assim que... Curumim, o que você está fazendo aqui agora, Curumim? Não tá na hora ainda. Eu ia te chamar só depois, homem. Daqui a pouco a gente conversa. Mas já que você já tá aí, fica aí, né? Vamos começar logo a aula junto, né? Já entrou aqui no meio mesmo. Vamos verificar nessa aula de hoje uma coisa assim que, apesar, né, de tudo, ela é muito séria ainda, que são as questões dos fluxos migratórios, né? Você já sabe que tem muita migração, não é mesmo, Curumim? Então a gente vai verificar nessa aula toda essa dinâmica e alguns problemas relacionados a isso. Olha aí, a gente não está vendo aqui, né, esse lugar onde a gente está, né? Temos exatamente esse problema entre não permitir as pessoas circularem de um lugar para outro. É para isso que tem esse muro, né? A gente vai verificar exatamente essa situação que está relacionada diretamente com as características das pessoas que querem sair daqui e querem ir para lá, né, para o outro lado. Pessoal, tudo isso está principalmente relacionado com a questão da história, viu, Curumim? Já que você está aí, vamos acompanhar então esse processo aí histórico rapidinho, né? Vamos verificar, pessoal, nessa primeira tela agora, que mostra exatamente esse breve histórico com relação à origem, né, dessa relação entre ali os países mais pobres e os países ricos, que é para onde os imigrantes geralmente vão. Vamos dar uma olhada. Olha só, pessoal, essa primeira tela que está aparecendo aí na tela de vocês, ela traz o seguinte, né? Como a gente já sabe, os países da América foram colonizados pelos países europeus, né? A gente teve ali Portugal, Espanha, né? Algumas áreas na França também, que foram ocupando o que a gente conhece como América. Houve uma apropriação das terras, né? Houve uma exploração dessas áreas aqui, que a gente conhece como América Latina, né? E o continente americano de maneira geral, né? E o Brasil também. O Brasil foi colônia de Portugal durante muito tempo, né? O Brasil foi colônia de Portugal durante muito tempo, e uma característica dessa situação das migrações, né, dessa exploração que aconteceu aqui no nosso continente, é justamente a questão do modo de vida, da cultura, da língua, né? Quando a gente fala de idioma, por exemplo, está muito claro o peso da história na nossa vida. Vamos ver na próxima tela aí? Esse mapa que mostra, pessoal, as línguas oficiais que os países do continente americano falam. Olha só que interessante, quando a gente olha só para o território brasileiro, a gente vê que o português, a língua portuguesa, é a falada no Brasil. Enquanto nos nossos países vizinhos aqui, Peru, Bolívia, Venezuela, na verdade, é o espanhol, desde o México até aqui, ó, é tudo o espanhol que é falado nessas áreas aqui. Isso é reflexo direto do processo de exploração que aconteceu aqui nessa parte do planeta. Enquanto a gente tem aqui as áreas dos Estados Unidos, do Canadá, né, que foram colonizadas por ingleses, né, e também por franceses na parte do Canadá, o reflexo direto foi o quê? O modo de vida inglês, o idioma inglês, né? Então a gente tem claramente, pessoal, esses dois grupos de países que a gente vai ver na próxima tela aí. Quando a gente fala, na próxima tela, quando a gente fala da questão
econômico, quando a gente fala da questão cultural, quando a gente fala aí da situação, né, da história desse continente, a gente consegue separar nesses dois grandes grupos. A América Latina, que está aparecendo em azul na tela de vocês, né? Os países que falam os idiomas latinos, português, espanhol, francês, né? Que são idiomas que são originados do latim. Já a América anglo-saxônica são os países que foram colonizados através de comunidades saxônicas, né? Os saxões, os ingleses, né? Então a gente tem ali essa influência. O idioma é só uma das características que trazem essas divisões aí pra gente. Então, o fato de nós falarmos o português aqui no Brasil, os nossos vizinhos falarem o espanhol, é reflexo direto desse processo de exploração que acontece por aqui. Para falar sobre essa parte inicial, tá, gente? Sobre essa parte inicial aqui, agora a gente tem ele aí, ó. Vamos lá? Pode vir aí, ó. Pode vir, meu amigo. É a hora. Agora é o seu grande momento, né? Curumim para falar. Curumim, eu quero saber essa questão da história, viu? Sei que você pesquisou, sei que você sabe. Eu quero saber essa questão ali da origem. Por que a gente divide anglo-saxônica? Olha que palavra difícil, né, Curumim? E América Latina. Que origens são essas? Vamos dar uma olhada no que o Curumim tem para dizer. Eu sei que você sabe e vocês vão saber também. Vamos acompanhar. E aí, pessoal? Já deu para entender as diferenças entre as regiões da América Latina e da América anglo-saxônica, não é mesmo? Mas você sabia que estas diferenças entre as línguas são bem mais antigas? O latim foi a língua falada no Lácio, antiga região da atual Itália, e depois em todo o Império Romano. A existência dessa região está documentada desde o século VII a.C. Tinha o latim clássico, que era usado nas obras literárias, e o latim vulgar, que era o falado pelas pessoas e que deu origem às línguas neolatinas, como a nossa, a língua portuguesa. Por outro lado, o termo anglo é o nome de um antigo povo germânico que colonizou o norte e o centro da Inglaterra. Saxão é como chamavam um outro povo germânico, que morava na Saxônia, que é mais ou menos onde hoje é a Alemanha. Juntos, eles invadiram a Inglaterra entre o século V e VI e ficaram por lá. A língua inglesa derivou da língua desses dois povos, daí a expressão anglo-saxônica. Mesmo assim, essa forma de separar as regiões da América não é tão rígida, porque alguns países têm mais de uma língua oficial. Para vocês terem uma ideia, no Peru e na Bolívia, além do espanhol, também são línguas oficiais o quechua e o aimara. No Paraguai, se fala espanhol e guarani, que é a língua dos povos nativos. O Canadá tem duas línguas oficiais, o francês, que é falado principalmente em Quebec, que foi colonizada pelos franceses, e o inglês, que é falado pelas outras áreas do país. Na Guiana se fala inglês, enquanto no Suriname se fala holandês. Só que esses países são considerados parte da América Latina. Sabe por quê? Por causa da história deles, que é bem parecida com a dos outros países latino-americanos que foram explorados tanto pela Inglaterra quanto pela Holanda. E ainda tem a Guiana Francesa, que até hoje é um território pertencente à França, bem aqui perto do nosso país. Conhecer as origens históricas dos países, tanto dos nossos vizinhos quanto de todo o continente americano, é muito importante para entendermos por que eles são assim hoje em dia. Tchau, pessoal! Rapaz, muito bom, hein? Saber um pouquinho da história, da origem, porque a gente sabe que a gente fala português, né? E que o pessoal lá fala inglês, mas essas origens aí, né, também é sempre interessante de observar. Muito bem, hein, meu amigo? Obrigado aí. Gente, o fato da gente ter sido colonizado, né, por europeus, né, o continente americano tem todo esse histórico, essa situação causou com que muitos países ainda sejam considerados pobres. E as pessoas que vivem nesses países estão sempre querendo o quê? Sair, conhecer outros lugares, ter qualidade de vida melhor, né? E sempre tem algum motivo, né? Isso que a gente vai ver na próxima tela aí, as principais áreas de destino, né, dos imigrantes, de onde eles estão saindo, por que estão saindo. Basicamente, pessoal, as pessoas migram dentro do continente americano devido à situação de pobreza, né?
é uma situação que é miserável, faz as pessoas saírem. E a gente vê também a situação de que muitas pessoas, elas saem em busca de melhores condições de vida, simplesmente, tá? Venezuelanos saindo de lá, colombianos, peruanos, enfim, até mesmo brasileiros saindo, né? Sempre em busca de novas situações. Então a gente tem, como a gente vai ver nessa próxima tela aí, pessoal, as questões das migrações. Tem dois na próxima tela, essa questão das migrações, dois tipos de migrações que são muito importantes da gente observar. As intra-regionais, essa que está aparecendo aqui embaixo, tá? Que é quando as pessoas elas migram para países dentro da própria América Latina. Um venezuelano que vai lá para o Paraguai ou vai para a Argentina porque fala o mesmo idioma, então vai ter uma certa facilidade, né? Então isso é migração intra-regional. Já a esse outro tipo de migração aqui, a chamada extra-regional, é quando a pessoa sai de um país da América Latina e vai para outras regiões do planeta, tanto para o Canadá, para os Estados Unidos, ou para os países da Europa, né? Ou mesmo para outros continentes. Então, a migração extra-regional, ela também acontece, mas ela é muito forte também dentro da região da América Latina. Para vocês terem uma ideia, como a gente vai ver nessa próxima tela, gente, tem alguns dados aí recentes, né? Entre 2009 e 2014, as pessoas que migram aqui, que são da América Latina, ou seja, desde lá do México até lá o sul da América, né? Pessoas que são desses países, giraram ali em torno de 39 milhões de pessoas que fizeram essa travessia. E mais de 60% migraram para países da própria América Latina. Então é um número muito importante, né? Enquanto cerca de 36% foram para outros países do mundo. Então essa migração dentro da região latino-americana, né? Ela é forte. Na próxima tela, como a gente pode ver, quando a gente pega só a América do Sul, né? Brasil, Venezuela e tudo mais, também é um número bem parecido, né? Tanto na América Latina quanto só na América do Sul, né? Ou seja, a América do Sul não tem os países da América Central e o México, né? É só os países aqui vizinhos nossos. Então a gente tem aí cerca de 70% das migrações dentro da América do Sul. Então a gente observa que é uma dinâmica muito específica, né? São aqueles chamados que a gente falou, inclusive, vocês já conhecem, inclusive, são chamados deslocamentos internos. Quando uma pessoa sai para ficar dentro do próprio país, por exemplo, né? Também acontece essa situação. É por isso que a gente está aqui com este nosso menu, com as nossas opções, né? Para a gente verificar alguns motivos que fazem as pessoas circularem dentro do próprio país, né? E também acaba saindo por diversos motivos aí. Nós temos três grandes situações aqui que fazem as pessoas migrarem, mesmo que seja dentro do próprio país. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a situação do narcotráfico no Rio de Janeiro, né? Como a gente vai até ver aqui nessa próxima tela, né? A questão do narcotráfico, vamos apertar aqui para ver se aparece? Apareceu, né? Quando a gente tem, por exemplo, situações de tráfico de drogas, quando você tem gangues que traficam drogas, gangues inimigas, acabam querendo dominar os territórios, então essas pessoas aí, né, acaba gerando crime, morte de policial, pessoas inocentes acabam morrendo. Então certas pessoas acabam fugindo dessas áreas, seja porque não quer ficar no ambiente de guerra e sai do lugar onde ela está e vai embora, né? Vai para outro estado, né? Vai para outro lugar onde ela possa sair dali, fugir dessa área de crime, ou porque ela pertence a esses grupos e acaba saindo também. Os motivos são vários, né? A questão da criminalidade, ela infelizmente acontece. Voltando aqui para o nosso menu, vamos dar uma olhada na segunda opção aqui. A questão da droga também e do domínio de território na Colômbia, né? Os grupos guerrilheiros na Colômbia, né? Aquele país ali vizinho do Brasil, também sofre com essa questão, pessoas que estão passando por essa situação, seja pessoas que pertencem a esses grupos e têm que fugir, porque está sendo procurado e etc., né? Ou até mesmo as pessoas que acabam se sentindo mal de estar ali. Na Colômbia foi muito grave, né? Nas últimas décadas. Agora deu aí, né, uma mudada na situação, né, do tráfico na Colômbia, mas ainda existe. Nessas situações elas não acabam assim de uma hora para outra, né? E as pessoas acabam saindo desses lugares ali de onde elas estão, indo para outra região, outra parte do país. A gente tem também uma outra situação que a gente vai ver aqui nesse último, que são os megaprojetos agroindustriais. Isso também faz as pessoas saírem de onde elas estão, né? Se você tem uma grande fazenda, onde aquele grande fazendeiro, ele vai ali comprar aquelas terras todas,
tira toda uma comunidade que tem ali, seja comunidade indígena, ou de agricultura familiar, ou de gente que morava ali por ali mesmo. Aquela área vira toda de um dono só, as pessoas que vivem ali têm que ir embora, né? Têm que sair dali, e isso acaba gerando toda uma situação até mesmo na natureza, né? E tudo mais. Então a gente observa que aqui na América Latina, esses são alguns dos fatores que fazem as pessoas se deslocarem, né? Mudarem ali de um local para outro, né? Tem alguns exemplos nessas situações. Quando a gente vai olhar, pessoal, um comparativo, vamos até dar uma olhada aí nessa próxima tela. Quando a gente vê, por exemplo, no caso da Colômbia, os deslocamentos internos na Colômbia, que é um país da América do Sul, né? Nos últimos 30 anos, a gente teve mais de 7 milhões de pessoas mudando de lugar, né? Dentro do território ali da Colômbia. E isso em 30 anos, né? Quando a gente olha um país como a Síria, que é um país lá do Oriente Médio, né, que está em guerra desde 2011, só nesse pequeno período ali, a gente observa que mais de 6 milhões de pessoas na Síria tiveram que sair do lugar de onde elas estão. Então, uma coisa assim que é seríssima, né? Tem outras causas que a gente vai ver aí na próxima tela, pessoal, que fazem também as pessoas migrarem. Desastres naturais, o terremoto que a gente comentou, né, por exemplo, construção de barragens para hidrelétricas, megaprojetos minerais, então é tudo relacionado a dinheiro, né, em grande parte, no fim das contas, né? Quando a gente tem ali situação que tem que ter extração de minérios, então quem mora ali é tirado dali, compra a terra, em alguns casos já foi muito pior, inclusive, né? Tem gente que simplesmente, né, tirava a vida do outro, né, para poder ocupar aquelas áreas ali, um negócio pesadíssimo, né? E aí a gente tem na próxima tela, no território brasileiro, cerca de 7 milhões, quase 8 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar entre os anos de 2000 e 2017. Então a gente tem ali essa dinâmica, né, com relação aos deslocamentos internos no território brasileiro e por vários motivos. Quando a gente observa esse gráfico aí, por exemplo, mais de 80% das situações é por conta de desastre natural, ou é enchente, ou é seca, ou é outro desmatamento, queimada, tudo isso faz com que as pessoas saiam dali, né? E também cerca de 17% questão dos projetos de desenvolvimento também. Pessoal, eu vou sair daquela situação ali, né, do muro, né, e tudo mais, quero mostrar para vocês agora que eu estou chegando aqui numa outra área que é muito conhecida ali por muitos brasileiros, né, que é a área da usina hidrelétrica de Belo Monte, né, que também gerou ao longo do tempo, né, algumas situações ali de deslocamento também, né, uma área que fica ali no Pará, né, foi construída a hidrelétrica, como a gente sabe, uma hidrelétrica ela precisa da força da água, então ela tem que barrar uma quantidade de água muito grande para poder fazer as turbinas girarem ali, controlar a passagem da água, fazer as turbinas girarem e gerar energia, transformar em energia elétrica, né? No caso aqui da usina de Belo Monte, ela gerou uma consequência na população. Deslocou cerca de 40 mil pessoas, né, quando ela foi projetada, quando começou as obras e tudo mais, e isso acabou prejudicando os ribeirinhos e os indígenas que moraram ali também. A gente está aqui na hidrelétrica de Belo Monte agora, mas agora a gente vai para outro lugar. Vamos dar um outro exemplo agora, vamos aqui, né, mudar totalmente o nosso lugar para mostrar uma outra situação que causou deslocamento. Por exemplo, o rompimento das barragens, né, de minérios lá em Mariana, no ano de 2016, e também na área de Brumadinho, em 2019. Foram eventos assim catastróficos, lama, água suja, água com detritos, né, elementos químicos prejudiciais para a saúde, e acabou gerando situações aqui como essa, né, moradia das pessoas, né? E isso acabou causando muitas mortes, pessoas que moravam, imagina as pessoas que moravam em áreas como essa aqui, né? Aconteceu um desastre como esse, né, que a barragem ela rompe e toda aquela água suja, toda aquela água com problemas ali acaba saindo, né? E as pessoas ou são assassinadas, né, porque foi um massacre, né, pessoas morreram aqui, ou elas têm que se deslocar, têm que sair dali. Isso que entra na categoria de deslocamento interno. Tiveram que receber uma série de apoios, perderam parentes, tiveram que receber apoio da empresa responsável por isso, né, dos governos em geral. Então, uma coisa que gera um prejuízo muito grande também e força as pessoas a migrarem. Já pensou a viver numa situação como essa que você nem está esperando? Outro motivo, por exemplo,
É a questão das guerras, né? Uma situação que está passando por um momento de guerra, a sensação de medo é muito grande. Então a pessoa quer sair dali. Mas numa situação como essa aqui, que você nem imagina que vai acontecer, né? Mas e acontece, do nada, um monte de água esbarrando ali nas ruas e acaba com a vida das pessoas. Então isso é muito grave, né? Vamos continuar falando também da questão das migrações na América Latina, trazendo o exemplo do México, né, que é um dos pontos assim centrais na discussão sobre a questão da imigração no mundo, na América Latina e tudo mais. A gente sabe que a fronteira do México com a América Latina é muito grande, né? E ela é usada por pessoas da América Central, da América do Sul, da África, da Ásia, para poder fazer as pessoas entrarem de maneira ilegal nos Estados Unidos. Lembra do que a gente falou? Para você migrar de um país para outro, tem todo um procedimento, né? Você tem que pedir autorização e tal, comprovar, tudo mais, né? Pode entrar como turista e tudo mais, tem todo um procedimento. Mas existem as pessoas que tentam entrar de maneira ilegal, esse que é o grande problema, né? E aí a gente volta, né, para a questão aí do nosso muro que a gente viu agora há pouco e está aparecendo agora aí, né, na tela de vocês. A gente tem na fronteira dos Estados Unidos com o México um muro, como que a gente viu como aquele que a gente viu no começo da aula, né? Que traz exatamente essa situação das diferenças ali nas fronteiras dos países, né? Então é um muro que foi construído ao longo da história ali dos Estados Unidos, né? Para conter, né? A gente vai até ver nessa próxima tela aí, né? Essa fronteira toda com os muros, né? Com toda essa área, esses pontos de controle, né? As cidades que ficam de fronteira. E a gente tem exatamente algumas barreiras de vigilância ao longo dessas áreas aí, né? Justamente para não permitir com que as pessoas entrem nessas áreas, né? Pessoal, a gente também tem outras áreas muito importantes que eu vou verificar agora com vocês aqui, né? Juntamente com vocês, né? A gente vai verificar algumas áreas que também são bastante relevantes nas migrações da América Latina, né? A gente tem, por exemplo, o Chile, o nosso território do Brasil e a Argentina como sendo países ali que atraem muitas pessoas para irem morar nessas áreas, né? São aí países com características de qualidade de vida mais altas do que a dos outros países, então isso acaba interessando as pessoas para irem para lá. Então são destinos que são importantes, né? Para muitas pessoas, tem muitos imigrantes nessas áreas aí também. Outra área, como a gente vai ver, outro grupo de países na América Latina ali, a gente tem, por exemplo, a Bolívia, o Paraguai, a Venezuela, o Haiti, como sendo países que têm uma quantidade de migração interna muito grande, né? Você tem ali uma área de conflito, então aquela pessoa sai dali, vai para uma outra região, vai para o interior, vai para uma outra cidade, vai para uma outra província, né? Então isso acaba fazendo com que as pessoas migrem também nessas áreas, e esses países eles entram nessa característica, né? Quando a gente vai ver essa situação aqui dos brasileiros, né? A gente tem ali uma outra situação, como a gente vai ver nessa próxima tela, né? A gente tem ali, por exemplo, alguns dados com relação aos brasileiros ali, né? Ao redor, ali em outros pontos do mundo, né? A gente tem, por exemplo, uma quantidade de 1.300.000 pessoas vivendo nos Estados Unidos, né? Brasileiros que saíram daqui e foram para os Estados Unidos, que está aparecendo em azul na tela, né? É uma comunidade bem grande, né? De pessoas que estão fora do Brasil e vivendo nos Estados Unidos. Algumas comunidades existem também naquelas áreas, né? Alguns festivais, inclusive, né, de música brasileira, né, ocorrem nessas áreas. É muito comum também esse tipo de evento acontecer para tentar juntar. Nós até já falamos sobre isso, né? Quando uma pessoa sai do país onde ela está, a tendência é sempre procurar pessoas da sua própria comunidade, né? Sua própria origem, né? Também acontece. Claro que tem pessoas que não querem nem saber do país onde ela veio, né? Tem gente que tem esses problemas aí com a sua própria origem, né? Mas, no geral, as comunidades de estrangeiros em outros países, elas existem, né? Elas vão se fortalecendo com o passar do tempo. A gente também tem um dado ali sobre brasileiros no Paraguai, né? A gente viu agora há pouco, né? Quantidade de brasileiros vivendo no Paraguai, cerca de 350.000 pessoas vivendo também nessas áreas. A gente observa que existe uma facilidade muito maior, por exemplo, das pessoas
virem para países vizinhos do território brasileiro, né? Você tem ali, tem uma possibilidade de conhecer a Argentina, conhecer o Paraguai, conhecer o Uruguai, né? Colômbia, recentemente houve umas facilidades maiores aí, né? De conhecer essas áreas. Tem umas e outras situações que são um pouco mais complicadas de você, brasileiro, conhecer esses outros países, né? Mas na maioria dos casos, o Brasil é um país que historicamente tem uma relação muito saudável, né? Com o mundo de maneira geral, com os outros países, né? É muito importante também que os governos, principalmente no Brasil, tenham uma postura de parceria, uma postura de parceria mesmo, né? Com os países que são vizinhos e não ficar falando contra um país que é vizinho, que deveria ser parceiro, né? Então vai muito também da condução que é feita com relação aos governos, né? É uma outra preocupação que tem que ter. Quando a gente verifica total de brasileiros vivendo no exterior, atualmente, a gente tem um número ali que gira por volta de 3 milhões de pessoas que saíram do Brasil e foram viver em outras áreas, né? Essas situações aí, elas acontecem, né, pessoal? Quando a gente fala da imigração, a gente já falou sobre tolerância, a gente sabe que a questão da tolerância ela é muito importante, mas cada país, pessoal, ela tem a sua chamada política migratória. Não é simplesmente, como a gente falou, né? Tem todo um procedimento para você sair do país de onde você está para ir para outro. É por isso, como a gente vai ver na próxima tela aí, né? Temos aí a questão da política migratória, que é um conjunto de normas ali, né? Que serve como regra, né, por cada país, para como é que um migrante tem que fazer para poder estar presente naquele país, né? A gente tem, por exemplo, situações ali baseadas nas doutrinas de segurança nacional. Então você tem um país que tem uma lei específica sobre como que ele vai tratar as situações relacionadas às migrações, né? Tem país que é um pouco mais rígido, tem país que é um pouco mais acolhedor nesse sentido. E como é que foi no caso do Brasil, né? Olha só que interessante, como a gente vai ver na próxima tela. Olha só que interessante que aconteceu ali ao longo da história do território brasileiro, né? A gente tem ali, né, na próxima tela, nessa tela a gente está vendo aí, né, que tem dois grandes momentos na história do Brasil com relação a qual é o tratamento do Brasil com relação a pessoas estrangeiras, né? Até a palavra estrangeira hoje em dia, né, é um pouco mais diferenciada. A gente tinha uma lei no Brasil chamada Estatuto do Estrangeiro. Ela é lá da época da ditadura militar, né, ainda, e ela considerava a pessoa que era imigrante como se fosse uma pessoa estranha, como se fosse uma ameaça à segurança nacional, como se fosse uma pessoa de menor importância em relação à sociedade brasileira. Então essa situação ela existia, né? Então um imigrante para chegar aqui, ele tinha que ficar caladinho, na dele, não era para cometer crime, não era para tentar fazer nada, era para viver de maneira invisível, para não incomodar, para não fazer nada de errado, senão ir embora, né? Só que, pessoal, com o passar do tempo, essa é uma regra que foi feita pela ditadura militar, né, que tinha uma visão um pouco mais dura com relação à sociedade de maneira geral, e com os imigrantes também não ia ser diferente, né? Trata de maneira mais dura, mais rígida, né? Como geralmente governos fascistas, governos de direita, governos ali muito conservadores, né? Tem esse tipo de tratamento com relação a seres humanos. Em 2017, o Brasil mudou e criou aí a nova lei de imigração. O governo, nesse período da história, mudou o entendimento, seguindo orientações da Organização das Nações Unidas, e passou a tratar a imigração como um direito humano. Então, pessoal, a ideia, né, das migrações de maneira geral, ela muda aqui no território brasileiro. Passa de uma coisa que imigrantes não são bem-vindos. Isso gera, ao longo da história, até situações de piada, situações de preconceito, xenofobia, como a gente já sabe, né? Mas a legislação brasileira ela se atualizou e ficou mais acolhedora, né? Hoje em dia, os imigrantes, ao chegar no Brasil, eles têm possibilidade de receber benefícios sociais, de se matricular, de ter acesso à educação, de ter a sua documentação. Então, é uma diferença, uma mudança nessa situação, né? Considerando que o Brasil é um país que assina vários acordos internacionais, né, também não seria diferente com relação à imigração. Então, hoje em dia, o Brasil tem uma postura um pouco mais acolhedora com relação aos imigrantes, né, que já conseguiram entrar, então vamos tentar organizar essa situação aqui. Varia muito de país para país a situação, mas o Brasil deu essa atualizada com relação a isso.
Até porque, gente, as imigrações elas continuam acontecendo, vão continuar acontecendo e cabe aos governos, né, primeiro, controlarem e segundo, organizarem quem chega até aqui.